Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Cleber Paixão. Se você aqui me segue, gosta do conteúdo do meu canal, então não esqueça de fazer o básico. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, o seu like, coloca o dedo aí no like, gente. Deixe seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Deixe seu comentário positivo, compartilha nas redes sociais, me marque, me siga lá no Instagram, ajuda bastante. Se você quiser ajudar esse canal financeiramente, você pode ser um colaborador. E aí você, sendo membro, você consegue me ajudar financeiramente e pode estudar teologia comigo, é só me entrar em contato. O meu contato vai estar na descrição do vídeo e eu vou falar agora sobre os meus patrocinadores. Lembrando, não esqueça de hypar o vídeo também. Tem a opção hypar. Vou falar dos patrocinadores. Lembrando, todos vão estar na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom? Não esqueça o Instagram e tudo mais. Quais são eles, professor? Bora lá, vamos lá falar. O primeiro, que vocês já conhecem de longa data, a Econtax Contabilidade. Então, se tem algum problema de contabilidade, precisa solucionar alguma questão de contabilidade, quem eu indico? A Econtax Contabilidade. Eles ficam. O telefone deles é 11 95359 6501 ou 11 97198 9687. Eles ficam na Alameda Santos, 1165, Cerqueira César, São Paulo, capital. Então vai lá, entre em contato com eles. Um deles é o nosso irmão, é um advogado amigo meu, eu indico. Vai lá, Econtax Contabilidade, eles vão te dar um baita de um suporte. Eu precisei, eles me ajudaram, tá bom? Dito isso, o segundo é a Juliana Vasco. Juliana Vasco, moda feminina. São peças selecionadas para mulheres reais que valorizam o estilo, harmonia e identidade do 36 ao 54. Onde fica, Kleber? Loja física. Rua Campos Sales, 397 Barueri. Atenção, pessoal de Barueri. Vai lá, a nossa irmã vai te tratar super bem, você vai ser muito bem recebido e vai ter uma roupa de qualidade. O maridão aí pode comprar de presente para a esposa. Teve alguns irmãos amigos que me seguem aqui, foi lá, foi muito bem tratado. Ele deu feedback para mim que acessou lá em Barueri e foi muito bem tratado, comprou roupa para a esposa, valeu muito a pena, tá bom? Então, temos a Juliana Vasco lá em Barueri, na rua Campos Sales 397. Qual o próximo, Kleber? É o Ateliê Spermores. Né? Então, a sua ideia pode virar roupa de verdade. No Ateliê Spermores, cada peça nasce do zero, da ideia ao molde, da modelagem à pilotagem, até o corte com tecnologia digital, garantindo precisão, qualidade e acabamento profissional em cada detalhe. Eles trabalham com um processo completo de desenvolvimento de peças, atendendo marcas e projetos sob medida. Onde fica, Kleber? Em Itaquaquecetuba. Eu fui lá, gente, conheci a loja. É muito bom, é com qualidade, é com muito carinho. Você tem que falar direto com o nosso irmão da CCB, Mondaniel, 11 97403 2301. Transforma a sua ideia em roupa pronta para vestir. Gente, ele é profissional, um baita de um empresário. Eu indico. É, eu fui palestrar também lá na casa dele, uma estrutura muito top. Se Deus quiser, vem vindo aí um polo da FAESP, da Assembleia de Deus, lá na casa deles, de teologia. Muita gente vai poder estudar teologia. Eu vou estar lá ministrando aula lá também. Então tem muitos projetos chegando. Acesse. Se você quer conhecer a Spermores, Spermores Ateliê, entre em contato com o irmão Daniel, tá bom? Vale muito a pena, gente. E o outro aqui, o próximo, é com muito carinho que eu falo isso. Ele e a esposa dele, ele é meu aluno e toda vez que eu vou ministrar aula lá, ele tem uma caridade muito grande. Esse irmãozinho é uma bênção de Deus na minha vida e na vida de muitos. Um moço muito esforçado, músico esforçadíssimo, temente a Deus e um homem de Deus. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele. Ele praticamente cuida de mim. Eu chego lá, ele passa lá para me buscar, para me levar até o seminário lá de São José dos Campos. Ele me passa, me pega lá e me leva lá até o São José dos Campos. Ele estuda comigo e ele sempre prepara o lanchinho lá para mim alimentar
Tem vezes que muitas vezes ele nem sabe, muitas vezes eu chego desmaiando de fome lá, ele me ajuda. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Ele é um novo patrocinador aqui do canal, ajudando o canal aqui também. Qual que é, Kleber? É a Menina Caramelo Doceria e Cafeteria. É o nosso irmão e a esposa dele que trabalha lá. Gente, vale muito a pena. É uma parada obrigatória para quem ama um bom doce e um café especial. Menina Caramelo é uma cafeteria e doceria deliciosa com um cardápio impecável. Isso eu posso atestar. Eu garanto, assina embaixo. Um cardápio impecável e tudo feito com muito capricho. É um tipo de lugar que você vai uma vez e vira cliente fiel. Segue lá no Instagram para babar nas fotos e já planejar sua visita. Fica onde, Kleber? No Carrefour de São José dos Campos. É a parada ali. Uma das paradas, você indo de ônibus de Pássaro Marrom, eu sempre vou de Pássaro Marrom. É uma das primeiras paradas que tem ali. A quarta, se eu não me engano, é a terceira parada é o Carrefour. E se você tá de carro, aí é super tranquilo. Chegou em São José dos Campos, procura lá o Carrefour de São José dos Campos. Gente, é muito bom. Os produtos que eles vendem, os doces de alta qualidade, os salgados de alta qualidade, eu indico. Então, passe lá. Passou em São José, vai lá tomar um café lá. Sauda lá o nosso irmão Rafael junto à sua esposa. Gente boníssima, de músico. É outro nível, gente, de educação, de amor, de cristão. E dedicado. E dedicado. Estuda com afinco, teologia. Aprende, é humilde, é simples. Gente, eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela vida dele. É um menino muito bom. Que Deus o proteja, Deus o guarde. Passe lá, fala, vim aqui por causa do irmão Kleber, vale muito a pena, tá bom? E eu pretendo um dia ir num dia normal, sem ser ir lá dar aula em São José, ir lá passar lá para dar um abraço nele lá na loja dele lá. Deus vai criar um caminho, vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Mas, gente, passou lá em São José, vai lá no Carrefour de São José, passa nessa doceria, fala que foi indicação do professor Kleber. E ele aqui é o nosso novo patrocinador para ajudar o canal, para o canal não cair, para o canal não perecer. Se você quiser, se você tem uma marca, uma loja e quer ajudar o canal, entre em contato. Meus dados aqui, gente, é coisa bobinha. Você me ajuda e ajuda o canal e eu divulgo aqui a sua marca, o seu trabalho. Vale muito a pena também, tá bom? Graças a Deus já tem tido muito resultado. Dito tudo isso, falamos que meio uma matraca durante 7 minutos. Nós estamos com um projeto aqui no canal. Muitos irmãos, até de ministério, pastores, anciães, cooperadores, cooperadores, pediram 10 dicas para o pregador, né? E já fizemos 2 vídeos e eu criei uma playlist. Coloquei o nome de Pregação e Pregadores, playlist. Entra no meu canal, vem lá no meu canal, vai lá, procura lá, playlist, vai estar lá essa playlist. Pregação e Pregadores, já tem 2 vídeos lá. Assista os 2, tá muito top, vale muito a pena. E hoje é nosso terceiro. Hoje vai ser uma questão mais técnica, vai ser um pouquinho mais chatinho, mas vale a pena, presta bastante atenção. Se não, vai demorar um pouco, então assiste metade, ou assiste 2 vezes, faça com calma, mas assiste, mas não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário positivo, tá bom? Dito isso, bora lá, deixa eu aqui colocar o nosso famoso, abençoado slide em nome de Jesus. A aula terceira de hoje, o nosso vídeo terceiro de hoje é aula 3 com escolher, delimitar um texto bíblico. Da perícope ao foco central do sermão. Fundamentos exegéticos para uma pregação fiel e teologicamente sólida. Nossa, Kleber, já no começo eu entendi bulhufas. Calma que a gente vai explicar termo por termo e vamos entrar em peculiaridades de tudo isso. E vamos tentar aqui esmiuçar, explicar para você formular um bom sermão e pregar uma palavra sólida, teologicamente bíblica, cristã, e você alimentar o povo da igreja que você cuida. Tá bom? Dito isso, bora lá. Vamos lá, Clebão. Aula 3. Como escolher e delimitar um texto bíblico. Da perícope ao foco central do sermão. Lembrando, para nós pregadores, principalmente nós pentecostais, todos fazem isso, tá? Mas principalmente nós pentecostais. Não quer dizer que você entra na Bíblia e vai escolher uma parte da Bíblia para pregar. Não é assim que funciona. Lembra os primeiros vídeos?
Um do primeiro vídeo foi o pregador como um homem de oração. Você vai orar, você vai ter uma vida de oração com Deus. Nessa vida de oração com Deus, Deus vai colocar no teu coração um texto, uma parte da Sagrada Escritura. Quando Deus colocar esse texto, você vai pesquisar o texto. E quando for pesquisar, a partir dessa pesquisa do texto, você vai delimitar o texto e vai escolher como que funciona tudo, e é a partir dessa aula. Então lembra, o texto que você tem no coração, Deus colocou o texto no seu coração para você pregar para a igreja. Isso não tem problema nenhum. Mas agora você precisa entender que texto é esse, como que funciona, como que eu examino ele e como eu olho ele com carinho, tá bom? Então, esta aula é um marco fundamental na formação do pregador expositivo. Antes de subir ao púlpito, é necessário saber como selecionar, delimitar e compreender o texto bíblico com rigor e reverência. Lembrando, é sempre com reverência, gente. Você não está dissecando algo no laboratório. Está olhando para a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo dizia, prego a palavra de Deus na presença de Deus. Deus está ali de olho em você. Ele está te contemplando ali. Está te vendo ali. Então, sempre com reverência. Tudo isso que nós vamos falar aqui é sempre com reverência e temor. O que diferencia um sermão bíblico, uma pregação? Sermão aqui é pregação, pregar a palavra. O que diferencia um sermão bíblico de um discurso religioso? Que essa é a pergunta. O que diferencia um sermão bíblico, uma pregação bíblica, do que um simples discurso religioso? Que não tem problema nenhum discurso religioso, tá, gente? Discurso religioso você acaba fazendo em algum momento. Essa não é a questão, mas o que diferencia um sermão, uma pregação bíblica? A resposta está na relação do pregador com o texto. Como que o pregador se relaciona com esse texto? Essa a dica principal está aí. Como que eu me relaciono com esse texto? Aqui aprenderemos a deixar que o texto fale por si mesmo, sem imposições, sem distorções, com plena fidelidade à palavra. Eu não posso impor no texto o que o texto não está dizendo. Eu não posso falar que o texto está dizendo uma coisa que ele não está dizendo. Eu não posso distorcer o texto. O texto está dizendo uma coisa e eu falo que o texto está dizendo outra. Eu não posso distorcer o texto. Tem muito pregador que faz isso. Mas a função de um pregador fiel, de um pregador bíblico, de um pregador que é cristão, ele tenta ser fiel ao texto diante dele. Tá bom? Então, o objetivo da aula de hoje é capacitar o aluno a selecionar, ou seja, como selecionar um texto, e delimitar corretamente uma perícope bíblica, respeitando sua integridade literária. Calma, que eu vou explicar para você o que é perícope. Respeitando sua integridade literária, teológica e canônica. Vamos entender a questão qual literatura que você está lidando, a questão teológica, a função teológica que o texto está ali apontando e como que funciona isso dentro do cânon bíblico. A fim de evitar distorções de interpretação, ou seja, distorções hermenêuticas. Hermenêutica é a ciência da interpretação. E garantir fidelidade exegética, ou seja, garantir fidelidade de pesquisa, fidelidade de interpretação e assim por diante. Identificar perícopes. Então, primeira coisa que nós vamos pensar aqui, tudo que nós vamos pensar na aula de hoje, vamos pensar o como reconhecer unidades literárias coerentes e seus limites num texto bíblico. Como que identificar uma perícope? Onde começa e onde termina? Reconhecer o gênero, distinguir o gênero literário. É sapiencial? É histórico? Como que funciona? E aplicar as regras interpretativas correspondentes. Situar historicamente, posicionar o texto no contexto histórico redentivo da narrativa bíblica. Ou seja, aquele texto que você está investigando está dentro de um contexto histórico de redenção, de salvação, dentro da narrativa bíblica. Como que eu contextualizo? Como que eu entro? Como que eu vejo esse texto dentro no geral dos textos? E nós vamos aplicar o método exegético. Observação. Qual é o método, Kleber? Observação, interpretação, síntese, ou seja, um percurso rigoroso do texto ao sermão. Do exame do texto até a hora de você pregar a palavra diante do povo de Deus. Fundamento teórico, o que é uma perícope?
Essa é uma palavra que todo mundo se assusta quando vê, quando vai estudar teologia, vai estudar exegese, ele acaba se assustando. Gente, se vocês quiserem estudar teologia comigo, eu tenho 2 cursos que eu lancei, tá? 2 cursos que eu lancei. Tem um na medida certa, que muita gente já me conhece. Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui na descrição. E tem um novo curso que eu lancei, que é o de apologética, defesa da fé cristã. O link do grupo vai estar também na descrição. Gente, o da medida certa está em promoção. Tá top, é promoção. Vai até o final do mês. O da apologética é um curso completo de defesa da fé cristã e ele pode ser dividido em 4 vezes. Gente, tá muito top. Vale muito a pena, tá bom? Então, se você quiser se aprofundar na teologia, me chame no WhatsApp. Pois bem, definição do que é perícope. Perícope é uma unidade literária autônoma dentro do texto bíblico. Possui coerência interna, ou seja, tem um tema, uma estrutura, progressão. Nada mais é que uma parte de um texto. Perícope é um recorte de um texto. Só que esse recorte de um texto não é de qualquer jeito. Tem um capítulo, você precisa saber onde aquela problemática começa, tem o meio e tem o fim. Aquele pedaço onde começa, meio e fim, uma ideia, nós chamamos de perícope. Perícope é uma unidade literária autônoma dentro do texto bíblico. Possui coerência interna, ou seja, dentro daquela perícope tem uma coerência. Dentro daquele pedaço de texto, você pode identificar um começo, meio e fim. Ou seja, você vai identificar um tema dentro daquele texto, daquela parte de um texto, um pedaço de um texto. Você vai encontrar um tema, você vai encontrar uma estrutura, você vai encontrar uma progressão dentro daquela estrutura. Então, nós temos limites de identificáveis. Ou seja, na perícope você tem uma ideia de início e fim, aonde começa e onde termina a ideia. Pega uma epístola de Paulo, tem hora que você percebe que Paulo está começando uma ideia que falando, de justificação. Nesse texto aqui, ele começou a falar de justificação exatamente nesse versículo. E foi terminar justamente nesse versículo. A partir do versículo próximo, ele começa um outro assunto. Aí você delimitou o texto. Você recortou o texto para examinar. Então você vê limites identificáveis, início e fim, e você tem uma intenção comunicativa específica. Dentro daquela perícope, existe uma mensagem, uma comunicação específica que o autor quer passar. A delimitação correta é o ponto de partida de toda exegese sólida. O que é exegese, professor? Exegese é o termo que você tira o sentido do texto para fora. É tirar para fora. Exegese é tirar para fora o sentido do texto. Não impor no texto o que o texto não está dizendo. Exegese é colocar no texto o que o texto não está dizendo. Prefixo ei é dentro. Coloca no texto algo que o texto não está dizendo. Exegese é tira para fora o sentido daquele texto. O que o texto está dizendo realmente. Então, quais são os critérios que eu vou utilizar na hora de delimitar o texto? A delimitação não é arbitrária, você não pode fazer de qualquer jeito. Ela depende de marcadores textuais observáveis. Existem marcadores que você pode observar naquele texto. Primeiro, marcadores linguísticos. São conectivos. Portanto, essa palavra, portanto, então, mas, são conectivos que você vê um marcador linguístico, onde pode estar começando, onde pode estar terminando, onde pode estar encerrando uma ideia. Então, se palavras como expressões como portanto, então, mas, mudanças de tempo verbal, mudanças, o tempo do verbo muda, está no passado, está no presente, está no futuro. Inclusões literárias, que é o inclusio, ou seja, você vai colocando coisas no texto que muitas vezes você não percebeu. Marcadores temáticos, marcadores de temas, mudança de assunto. Do nada o texto mudou de assunto. Então, assim, começou uma ideia, teve o começo, o meio e o fim na ideia. Daqui a pouco o autor bíblico ele muda de assunto. Ali começou uma nova perícope. Começou uma nova perícope e encerrou a sua que você está investigando. Você está investigando uma perícope, você teve começo, meio e fim. Aí quando vai começar uma nova perícope, aí você fala, então até aqui eu vou. E aí, beleza, terminei. Eu posso continuar a pesquisa.
marcadores estruturais, paralelismos, quiasmos, seções narrativas completas. Você vai ver paralelismos muito em Provérbios, em Salmos, no Cantar de Salomão. Olha que interessante. E qual é o erro frequente nessa hora? Cortar o texto no meio de um argumento ou uma narrativa, criando uma interpretação artificial descontextualizada. Você corta o texto, você vai ler o texto do seu sermão pela metade. E aí vai passar uma ideia diferente do que o texto está dizendo. Por quê? Porque você só leu até a metade, você só pesquisou até a metade. O meio do argumento, você encerrou a sua pesquisa. Muitas das vezes, um pedaço daquele texto, ele tem uma ideia central, ele tem um tema central, e ele tem um início, meio e fim para divulgar aquele tema. Entendeu? Vou dar um exemplo. Romanos capítulo 8. O Romanos capítulo 8 mostra como que Deus, desde toda a eternidade, tem um projeto, um plano. E aí ele vai encerrando. E quando ele vai encerrando, ele vai dizendo, aqueles que, no meio do capítulo, né, ele começa, aqueles que predestinou, aos que chamou, predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, e os que predestinou, justificou, os que justificou, glorificou, e assim por diante. Ou seja, tem toda uma narrativa. Daqui a pouco ele fala, o que diremos, pois, a essas coisas? Então já começou uma sessão nova. Esse que diremos, pois, ele está dizendo o quê? De tudo isso que eu acabei de falar. Que diremos, pois, a essas coisas que eu acabei de falar? Se ele predestinou, se ele justificou, se ele santificou, se ele já glorificou, se esse Deus fez tudo isso, se ele é por nós, se ele é por nós, quem será contra nós? Ou seja, já começou uma nova sessão. Mas para entender essa sessão, do versículo, o Cântico de Vitória, versículo 31, você tem que entender os versículos anteriores. Você tem que entender o que Paulo estava falando lá nos versículos anteriores. Entendeu? Então, o erro, não cortar o texto, a ideia de um texto no meio. Toma cuidado. Deixa eu beber água aqui. Pois bem, gênero literário e suas regras de interpretação, hermenêutica. A Bíblia não é um livro homogêneo. Ela é um corpo literário plural, ou seja, tem diversos tipos de literatura. Cada gênero impõe regras específicas. Cada tipo de literatura vai ter uma regra específica para analisar. Regras específicas de leitura. Ignorar o gênero é um dos erros interpretativos mais comuns e mais prejudiciais à pregação fiel. Tem vários gêneros, mas um dos assim, que se destaca, narrativa. Você vai ver isso em Gênesis, nos Evangelhos. É uma literatura narrativa. Gênesis, Evangelhos, Atos dos Apóstolos. Eles descrevem eventos e não necessariamente prescrevem doutrinas, normas. A ênfase é na progressão da história redentiva, porque a ideia do autor está demonstrando uma história, ele está narrando uma história e mostrando que progressivamente vai culminando naquilo que Deus queria fazer. Então, o gênero literário narrativo, ele tem essa vibe, essa pegada, sabe, de narrar e progressivamente mostrando os atos salvíficos de Deus na vida de cada indivíduo ali na narrativa. Aí nós temos a lei, né? O exemplo, o Pentateuco é uma normatividade direta. Ali são normas. Deve ser lida à luz da aliança. Ou seja, para você ler a lei de Moisés, ler Levítico, Deuteronômio, você tem que ler à luz da aliança que Deus faz com Israel. A luz da aliança. E o cumprimento dessa aliança na nova aliança que é em Cristo Jesus. A aliança encarnada. Então você lê o gênero a partir disso. Nós temos o tipo de literatura, poesia e sabedoria. Nós temos salmos, provérbios, que é cheio de linguagem figurada, uso de paralelismos semânticos, requer sensibilidade literária. Tem tipos de salmo que você não pode levar ao pé da letra que aquilo ali realmente é o que
você vai aplicar no dia a dia de hoje. Um exemplo, tem lá no texto lá, que é o chamado Salmos Precatórios, que é aqueles salmos que o salmista está cheio de rancor, e Deus permitiu para mostrar a humanidade do autor bíblico. Ele é humano, é um ser humano, ele está com dor, né? E aí ele fala, bem-aventurado quem pegar teus filhos, Babilônia, e dar com ele nas pedras, ou seja, pegar os filhos e bater com ele nas pedras. Você vai ensinar isso na igreja? Não tem como. Só que se você entender que esse tipo de literatura, poesia de sabedoria e tudo mais, os salmos e provérbios, eles têm um quê? Tem algumas características, principalmente os salmos, tem muita característica de paralelismo, e também tem alguns tipos de salmos, que é os salmos precatórios. Quando você entende isso, você consegue explicar isso para a igreja e consegue extrair a teologia daquele texto. Tá bom? Nós temos também a literatura profética, que são oráculos condicionais. Ali você tem uma forte carga simbólica e escatológica, ou seja, de final dos tempos. O profeta, ele adverte os profetas de Israel. Eles advertem Israel, fazem Israel voltar aos retos caminhos do Senhor, dão uma nova possibilidade de obediência, mas sempre tem um quê de que tudo aquilo que está cumprindo de forma progressiva ali diante deles, ou vai demorar alguns anos para cumprir, mas também um dia vai se cumprir de forma plena nos dias escatológicos. Então tem esse uso, e aí você vai encontrar, exige cuidado ao aplicar promessas específicas. Tem promessa que foi feita para Israel, tem promessa que foi feita para a igreja inteira, tem promessas que já se cumpriu, tem promessas que ainda vão se cumprir. Você tem que perceber tudo isso na hora de analisar o texto. E aí você tem as epístolas, que é um outro tipo de literatura, literatura epistolar. Aí lá nas epístolas nós temos argumentação lógica, tem muito argumento lógico, tem argumento teológico, ou seja, mensagem teológica é muito mais clara, muito mais objetiva. Epístola que eu citei agora, a epístola de Paulo aos Romanos, muita teologia. E nós temos dependência do contexto da comunidade destinatária, porque essa epístola foi escrita para alguém. Paulo escreveu para uma comunidade. Para quem? Para Corinto. Quando que escreveu? Em que ano escreveu? Qual o objetivo pastoral dele escrever para Corinto? O que ele queria corrigir? Eu posso extrair uma teologia que aplica para todos até o dia de hoje? Posso. Tem algumas coisas que eu posso falar, não, é contextual, essa não serve para todos? Tem também. Então você tem que analisar tudo isso à luz do contexto, tá bom? Lembrando, esse vídeo aqui é resumo, tá, gente? Não tô me aprofundando aqui. Se você quiser aprofundar nos meus cursos, tem aulas mais aprofundadas, módulo a módulo, capítulo a capítulo, e assim por diante. Vale muito a pena. Implicações práticas a respeito do gênero que determina o método. O gênero determina o método que você vai fazer a pesquisa. Cada gênero literário possui uma lógica interpretativa própria. Ou seja, cada gênero tem um jeito de se interpretar ele. Você não pode interpretar da mesma forma os Salmos e interpretar o livro de Juízes, ou interpretar o livro de Reis. Não tem como. Ou interpretar Salmos e interpretar do mesmo modo os Evangelhos. Não tem como, tá bom? Confundir os gêneros é cometer um erro categorial, ou seja, de categoria. Como ler uma poesia como se fosse um manual técnico. Exemplo, você pega um Salmos, que é uma poesia e tudo mais, da sabedoria de Israel, e aí você lê como se fosse um manual de teologia, um manual técnico. E não é assim que lê. Você tem que saber como que se pensava naquela época, como que era o autor, como era cantado, por que era cantado, entendeu? Você tem que examinar tudo isso. Primeiro erro, Salmos como uma epístola. Exemplo, tratar a linguagem poética e figurativa dos Salmos como se fossem proposições doutrinárias diretas e que conduzem a interpretações rígidas e distorcidas da intenção do autor. Muitas das vezes a pessoa está lendo o Salmo, está tirando doutrina direta para o povo. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Então, isso aqui é uma doutrina. E aí prega para o povo. Isso é um erro, assim, que acontece muito entre os pregadores, infelizmente. Segundo erro, narrativa como mandamento. Transformar o que é descritivo, ou seja, o que o autor está descrevendo, em prescritivo.
ou seja, com uma prescrição, com uma doutrina, como exigir que todos os cristãos vendam os seus bens, Atos 4, resulta em moralismo indevido e aplicações equivocadas. Por quê, Kleber? Porque Atos 4 está descrevendo o que a igreja primitiva fazia naquele período, naquele momento, naquele contexto. Não tem como você vender todos os seus bens hoje no contexto do sistema que você vive. O sistema econômico que você vive é capitalista. Dentro do sistema capitalista tem algumas prerrogativas. Um dos coisas é a propriedade privada, que você tem sua casa, você tem o seu carro. A questão de trabalhar, você tem que trabalhar para ter os seus bens. Então, vamos supor, estou trabalhando, comprei uma casa. Agora eu sou cristão, então eu vou vender ela e vou dar para os pobres. É ilógico. Ah, então você está dizendo, claro, que não pode ajudar os pobres. Não, tem que ajudar. Mas tem outros meios de ajudar os pobres. E é nesse sentido. Entendeu? Agora as pessoas falam, mas lá em Atos 4 a igreja vendia os seus bens. Mas lá era um outro contexto. E ali o autor está descrevendo o que a igreja, daquele período, daquele momento que estava iniciando, tinha no coração. Não é uma regra geral e teológica para todos. Entendeu? Por isso que tem de falar assim, a minha igreja segue a doutrina dos apóstolos. Não segue, porque a doutrina apostólica daquele período, daquele momento, a cultura da igreja primitiva daquele momento tinha essa prerrogativa de vender os seus bens. Nós não conseguimos pelo sistema econômico em que vivemos. Tá bom? Qual o jeito correto? Respeitar as regras do gênero. Identificar o gênero primeiro e aplicar as ferramentas de interpretação adequadas garante que a mensagem extraída seja fiel à intenção original do texto. O texto original tinha uma intenção teológica, descritiva, explicativa. Ela tinha uma intenção. Então, se vocês identificar primeiro o gênero, é sapiencial, é descritiva, é narrativa, identificou, aí você vai pegar as ferramentas necessárias para interpretar aquele gênero específico, vai aplicar as normas e vai interpretar bem o texto. Olha aí que interessante. Nós temos aqui o contexto histórico de redenção, contexto histórico redentivo. Vamos lá. O texto bíblico não deve ser lido isoladamente, mas dentro da história da redenção. Você não pode pegar um texto bíblico e ler de forma isolada. Você tem que ler dentro do contexto daquela grande progressão da revelação da salvação, da história da salvação, aquilo que o Oscar Kuhlman vai chamar de história da salvação. Você tem que ler o texto bíblico dentro desse contexto. Que Deus está se revelando, se comunicando aos homens progressivamente para salvar os homens. Você tem que pensar nisso. A narrativa maior que vai da criação à consumação. Então o autor bíblico está narrando lá a criação, em Gênesis, vai narrando e vai culminar lá na consumação, no Apocalipse. Compreender onde o texto se situa nessa história é indispensável para interpretar teologicamente, uma interpretação teologicamente madura. Se interpretar de forma madura o texto, você tem que entender o texto dentro da história da salvação. Temos o contexto imediato. O que é o contexto imediato? São os versículos anteriores, como eu acabei de falar do Paulo, que diremos, pois, essas coisas. Eu examino o que Paulo acabou de falar. Esse que diremos, pois, essas coisas, ele está dizendo que, de tudo isso que eu disse até agora, que diremos, pois? Então, ou seja, eu tenho que ler os versículos anteriores e também ler os versículos posteriores para entender a lógica daquela passagem que eu estou lendo. O ambiente narrativo mais próximo do texto. Esse é o contexto imediato que nós chamamos. Nós temos o contexto do livro. É o tema geral do autor bíblico. É a estrutura e argumento central da obra. Cada livro bíblico tem um contexto, tem uma intenção do autor. Vou dar um exemplo. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele tem uma intenção de escrever o Evangelho de Mateus. Demonstrar que Jesus é o novo Moisés. Demonstrar que Jesus é o Messias. Demonstrar que ele é da descendência de Davi. Então o autor do Evangelho de Mateus tinha essa ideia na mente. Ele não escreveu de qualquer jeito. Ele tinha uma teologia por detrás dele.
Então é o tema geral do livro, do autor bíblico. Nós temos o contexto canônico dentro do cânon bíblico. É onde o texto se localiza na história da salvação. Ele se localiza no período da criação, na queda, no período de Israel, no período de Cristo, período da igreja ou no período da consumação. Onde é que esse texto que eu estou lendo está encaixado? Se é um livro de Gênesis, está no contexto da criação. Se é um livro da criação, diria, e também da queda. Em Gênesis vai demonstrar criação e queda. Israel, todo o Antigo Testamento posterior. Você vai ter ali Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tudo ali que você imaginar está envolvendo Israel. Cristo, Novo Testamento, os Evangelhos, a questão da igreja, as epístolas e Atos dos Apóstolos, e a consumação, a literatura apocalíptica, né? A literatura apocalíptica, principalmente o livro de Apocalipse. Princípio central da teologia bíblica. Todo texto aponta direta ou indiretamente para o centro da revelação. Ou seja, todo texto bíblico, ele de forma direta vai falar diretamente ou indiretamente ele vai apontar para o centro da revelação. Quem é o centro da revelação, Kleber? É Cristo, o verbo da vida, a revelação plena de Deus, o máximo de Deus dado para a humanidade. É o máximo de Deus, é o dom máximo que Deus se doou para a humanidade. É a revelação plena, a revelação encarnada, a exegese de Deus. Entendeu? Então é nesse sentido que todo o texto vai apontar para ele. Isso não significa forçar que Cristo em cada versículo de forma artificial, que esse é um erro que muita gente está caindo. Muita gente está tendo acesso à teologia agora e aí está falando assim, se tudo aponta para Cristo, então cada versículo está apontando para Cristo. Eu vou embutir Cristo aqui no versículo. E aí ele força o texto. O texto não está dizendo aquilo, ele força o texto. Por isso que é direta ou indiretamente aponta para a revelação plena, que é Cristo. Então, por isso que depende do contexto, da exegese, interpretar o texto, olhar a perícope, examinar a perícope, delimitar essa perícope, onde ela começa, onde ela termina, fazer a delimitação do texto. É importantíssimo. O que isso significa na prática? Em cada versículo de forma artificial, mas reconhecer a progressão teológica e o cumprimento da promessa ao longo da história da redenção. Não é forçar o texto, mas é perceber que progressivamente cada texto estava apontando para a história da redenção, que vai se dar de forma plena no Cristo encarnado. O que isso significa na prática? O pregador deve perguntar, ele tem que fazer uma pergunta. Como esse texto se conecta ao Evangelho? É uma pergunta que você tem que fazer. Estou lendo Josué. Como que esse texto se conecta ao Evangelho? Qual é a sua função na revelação progressiva de Deus? Na revelação progressiva de Deus, o que esse livro aqui aponta para ele? E o que o texto que eu estou examinando aponta para ele? Para a revelação progressiva de Deus. Textos do Antigo Testamento ganham profundidade quando lidos à luz do seu cumprimento em Cristo. Quando você olha um texto, ganha toda uma profundidade quando você olha à luz da revelação e do cumprimento em Cristo Jesus. Ganha toda uma profundidade. Você consegue entender melhor o texto. O que isso não significa? Não falamos o que significa, mas o que não significa. Não é uma licença para alegorizar ou espiritualizar qualquer texto de forma arbitrária. Que tem muita gente que fala, olha esse texto aqui, apareceu tal frase. É porque essa frase misteriosa apontava para Jesus, que estava lá no céu, era um anjo, depois nós éramos um anjo, e saímos de ser anjo, viemos para o mundo, e começa a criar um monte de teoria. Não pode. Igual aquela teoria lá, não, a terra era sem forma e vazia, Deus criou os céus e a terra, tal. Aí de repente o diabo foi lançado lá e destruiu a terra, por isso que ela ficou sem forma e vazia. Gente, o texto não está dizendo isso. E o tipo de literatura que está ali no primeiro, segundo e terceiro capítulo de Gênesis, muito menos, porque é um tipo específico de exame do texto ali que você tem que fazer, que é a literatura do Antigo Oriente Próximo. Então, não pode ficar forçando o texto. Não pode ficar alegorizando, colocando alegoria no texto. Ou espiritualizando o texto, uma coisa que o texto está dizendo literal. A conexão com Cristo deve ser orgânica.
textual e teológica, e não forçada ou artificial. O rigor exegético, ou seja, o rigor de examinar o texto, permanece indispensável. Indispensável você examinar o texto com rigor, com tecnicidade. O texto é bíblico, é a palavra de Deus, mas examine com cuidado, examine o texto com carinho. Não faz de qualquer jeito, não empurra com a barriga, não é qualquer coisa que você vai pregar para o povo. É a palavra de Deus, tá bom? Método exegético, do texto ao sermão. Vamos lá? Um método importante. O método de exegese, de interpretar o texto, é o caminho rigoroso e disciplinado que o pregador percorre desde o texto bíblico, ou seja, desde a hora que ele olha para o texto, até a formulação do sermão, até ele formular o sermão. Ele protege, ou seja, esse método, ele protege a pregação de subjetivismo, de sentimentalismos, subjetividades, eu acho, eu penso, eu acho que isso aqui é uma figura, é um símbolo. O método de exame do texto, ele te livra, ele te guarda, ele te protege de você começar a impor o texto sentimentalismo, espiritualidade vazia, sabe? Ele impede isso de você, tá bom? É igual quando você olha os discípulos, porque eles eram pescadores, aí você força o texto. Eles eram pescadores, analfabetos, não sabiam ler e escrever, por isso que eles não precisavam de teologia. Nenhum deles precisou de teologia, porque eram tudo pescadores, analfabetos. Aí, se você não examina o texto, falava que eles eram indoutos, eles não eram doutores da lei judaica. Eles não eram doutores fariseus, mas eles tiveram conhecimento, eles estudaram, eles tiveram acesso à Torá. Eles não eram nenhum analfabeto. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Eram pescadores, burros, analfabetos. Vejo um monte de pregador falando isso e é um baita de um erro. Não pode. Quando você tem método de interpretar o texto, você não cai nesses erros. E garante que a mensagem proclamada seja genuinamente a mensagem do texto. Então, primeiro, nós falamos agora há pouco, observação. O que o texto diz? Que é análise descritiva. O que ele está dizendo? Interpretação. O que o texto significa? O que ele significa, esse texto? Qual é a intenção do autor? O que o autor queria dizer com esse texto? Síntese. A ideia central para o sermão. O sermão? Qual é a ideia central desse texto para me pregar para a igreja? Tem uma ideia. O texto está dizendo uma ideia. Ele está apontando para uma ideia. O que eu posso extrair disso? Cada etapa possui ferramentas específicas e perguntas orientadoras. Avançar para a próxima etapa sem completar a anterior compromete toda a cadeia exegética, ou seja, de interpretação, e pode resultar em um sermão infiel ao texto. Você não pode abdicar de um processo para pular para o outro. Você tem que fazer esse processo cuidadosamente. Mas, Kleber, eu faço por isso, gente, que o pregador, ou ele é aposentado, ou ele tem ajuda de custo de uma igreja. Porque ele tem que ter tempo para olhar para o texto que ele vai pregar para a igreja. Principalmente na Assembleia de Deus, muitas das vezes, como funciona a Assembleia? Tem um pastor de uma igreja ali local. Ele tem ou um cooperador, ele tem um cooperador com ele, ou ele tem um presbítero para ajudar ele. Então, vamos supor, na semana ele manda o presbítero pregar. Ele vai pregar. O presbítero prega, vamos supor, culto é terça, quinta e sexta e domingo. Que é o sexta é o culto de ensino. Então o presbítero prega na terça e na quinta. Na sexta, quem vai pregar é o pastor, porque eu ensino. Porque quem ensina a igreja é o pastor. Na Assembleia de Deus funciona assim. E no domingo, na maioria das vezes, é o pastor da igreja. Porque ele é a liderança maior. Mas ele dividiu o trabalho com o presbítero. Você está entendendo? Ele dividiu. Então esse negócio vamos supor, já na congregação, muitas vezes o ancião, ele é ancião. Aí ele é ancião e ele acha que ele deve pregar a semana inteira. O culto é terça, quinta, sábado e domingo, exemplo. Ele acha que ele tem que pregar todos os dias. Não, eu sou ancião, eu vou pregar todos os dias. Mas ele não tem um cooperador? Tem. Por que ele não fala pro cooperador? O cooperador clama a Deus aí. Você prega aí a palavra na terça
e na quinta, e o fim de semana você pode deixar comigo. Puxa, ou pode inverter. Eu vou pregar na semana, fim de semana você prega também para exercitar. Não, o camarada é ancião, ele atende, ele prega a semana inteira e não deixa o cooperador pregar. Então, por que levantaram o cooperador para cooperador? Ele não coopera, entendeu? Então, isso é complicado. A dica que eu daria, tá te pedindo de pregar na tua comum, levanta e vai para outra comum e prega lá também. Exercita o dom, você tem que exercitar a pregação. Você não pode ser pego de surpresa para pregar. Você tem que exercitar a pregação. Entendeu? Quanto mais você exercita, quanto mais você prega, vou falar aqui um jeito de falar, brincalhão, mas essa é a verdade. Mais craque você fica na pregação. Porque você prega sempre. Entendeu? Vamos supor, eu sou itinerante, não tenho ministério na igreja que eu frequento. Quando eu vou pregar, ainda dá aquela tremedeira, frio na barriga. Mas quando você tem um ministério, você prega todo dia, você já pega uma certa experiência na hora de pregar. Você não vai ficar tremendo, gaguejando, porque você prega quase todo dia. Entendeu? Então peça ajuda, delegue poder. Não fique somente o ministério encostado em você. Peça ajuda para os outros pregadores. Pede pro cooperador Jadó, de vez em quando levanta, prega. Peça ajuda. Não foca só em você. Porque vai ter uma hora que você vai ficar pregando por costume. E aí quando você prega por costume, você está empurrando com a barriga. E aí você vai oferecer qualquer coisa pro povo. Aí o povo não vai querer ouvir. Porque você está falando a mesma coisa. Eu conheço um irmão, ele já é falecido, Deus já o levou. É um dos irmãos que eu quero encontrar na eternidade, dar um abraço nele. Ele era muito meigo, muito bonzinho, crente demais. Gostava muito dele. Não vou falar o nome dele aqui por respeito à família dele. Mas era aqui da região Carrão. Amorosíssimo. Perto da velhice dele, ele pregava sempre a mesma pregação. Rosa de Sarão. Ele só pregava Rosa de Sarão. E ele sempre pregava amada minha, pomba minha, amada minha. Todo culto que ele pregava essa. Todo culto. A igreja não aguentava mais. Você tá entendendo? A culpa é dele? Não, porque ele estava de idade. Se ele delegasse mais poder para os outros irmãos de ministério, apesar que esse irmão ele fazia isso, ele era bonzinho. Ele delegasse poder, ele não sofreria tanto. Hoje você prega, hoje o cooperador você prega, o cooperador você prega. E assim, irmão, tem que dividir o trabalho. Não fica focado só em você. Porque vai ter uma hora que a tua igreja não aguenta mais o teu sermão. A tua igreja não aguenta mais a sua voz. Muito irmão na congregação, ele atende o culto, tá pregando, ele mal sabe, mas ninguém suporta ele. Porque só ele prega. Esse é o erro na Assembleia de Deus e na Presbiteriana também. O camarada, só ele prega, só ele é o pregador. Ninguém mais aguenta mais ele ver ele pregando. Não aguenta, gente. Não aguenta. Não aguenta, não aguenta. Vou dar um exemplo. Um dia eu viajei para uma cidade, não vou falar aí por respeito. Chegou nessa cidade, os irmãos muito amorosos, pediu para me atender o culto praticamente quase 2 semanas direto, eu atendendo os cultos, pregando. Chegou o momento que a minha própria esposa, e ela gosta de ver eu pregando. Chegou o momento que a minha esposa falou, amor, não levanta para pregar hoje não. Deixa outro pregador pregar. Eu quero ver uma coisa diferente. Não aguentava mais ver minha voz. Ela tem culpa? Não, porque ninguém aguenta mesmo, gente. Esse dia eu fui num culto, que o irmão bateu nas minhas costas, eu fui num culto, o irmão bateu nas minhas costas e falou assim, irmão Kleber, CJ, levanta e prega, irmão. Eu falei, mas eu não tenho ministério, irmão. Ele falou, não, mas se ele oferecer pra você, levanta e prega. Porque a gente não aguenta mais ver esse irmão. Todo dia ele prega. Todo dia ele atende e prega. A Irmandade não aguenta. Você tem que dividir o trabalho. Chama irmãos de fora para visitar a tua igreja. Chama um pregador de fora. Sabe? Diversifica. Faça coisas diferentes. Para que quando você pregar, a Irmandade falar, tava com saudade de ver o meu pastor. Tava com saudade de ver o meu ancião. Tava com saudade de ver o cooperador pregar. Porque você não prega todo dia. A Irmandade ela vai matar a saudade. Agora, tudo que é exagerado, ninguém gosta. Enjoa. Come açúcar toda hora pra você ver. Você não aguenta mais ver açúcar na sua frente. Tá bom? E eu já falei demais. Cada etapa possui ferramentas específicas e perguntas orientadoras. Avançar para a próxima etapa, sem complementar a anterior, compromete toda a cadeia exegética e pode resultar em um sermão infiel ao texto. Olha aí que interessante. Observação, o que o texto diz? O que o texto diz?
A etapa de observação é descritiva e não interpretativa. Ou seja, você não está interpretando ainda, você está observando o texto. O objetivo é desacelerar diante do texto e notar o que realmente está escrito, sem saltar prematuramente para conclusões. É o fundamento de toda boa exegese. Você tem que perguntar o que o texto diz. E para isso é ler com calma. Leia com calma esse texto. Pare de ler rápido em casa, ou ler na igreja, no culto, ou leia rápido. Aí você começa a viajar na maionese. Leia com calma o texto, para interpretar bem o texto, para entender qual é a lógica do texto. Pergunta-chave: quem? Quais são os personagens ou interlocutores? Quem são os personagens desse texto que eu estou lendo? Ah, tem Davi aqui, tem Jonatas, tem Saul. Opa, já identifiquei os personagens. Ah, tem Paulo, tem Silas. Ah, aqui tem Jesus e os discípulos. Você tem os interlocutores aí. Quem são os personagens daquela trama? O quê? Outra pergunta, o quê? Qual é a ação ou afirmação central? Qual é a ação que está sendo realizada? O sujeito da ação ali. Jesus foi lá e curou fulano. Jesus foi lá e mandou parar de andar. Paulo foi na cidade tal e pregou tal coisa. É uma ação. Você tem que identificar a ação. Ou a afirmação central do que o texto está dizendo. O texto também está afirmando algo que você precisa entender. E aí outra pergunta, quando? Há marcadores temporais relevantes? Foi ontem? Foi hoje? Foi 5.000 anos atrás? O autor bíblico ele vai falando, ó, em tal data, Daniel estava lá no palácio, tal data, e teve uma visão, no período do rei tal. Você começa a ver que o texto está demarcando em que período foi aquela passagem. Outra pergunta, como? De que maneira a ação ou argumento se desenvolve? Como que essa ação se desenvolve? Como que Jesus saiu de um lugar e foi para outro para curar? O que ele disse? Como se desenvolveu essa ideia de ele estar num local e ir para outro e curar ou libertar ou repreender os fariseus? Você vai entendendo o que o texto está dizendo. Ferramentas de observação. Quais são as ferramentas? Repetições. Palavras ou frases que se repetem e indicam a ênfase intencional do autor. Lembrando a mentalidade do hebreu, como ele não tinha superlativo, o hebreu ele repetia muitas palavras para dar intensidade ou para marcar uma situação. Então ele repetia muitas palavras, repetia as frases. Então indica a ênfase intencional do autor, onde o autor quer dar intenção, aonde quer dar ênfase. Palavra-chave, termos que carregam o peso semântico da passagem. Cura, Jesus curou, Jesus libertou. Igual tem uma passagem que eu vou fazer um exegese para um artigo que eu vou escrever. Tem a palavra, deixa eu lembrar. Eu vou lembrar aqui. O termo entregou. Tem esse termo, é usado nos evangelhos de forma muito direta quando é com Jesus. Jesus foi entregue ao sinédrio. Jesus foi entregue tal coisa. Judas traiu e entregou. Aí daqui a pouco tem a passagem que Jesus fala que ele se entregou, o Pai entregou ele na cruz. Aí tem várias passagens. Aí o Espírito foi entregue na mão do Pai. Então tudo isso, o teólogo ele tem que olhar, o pregador, o pastor ele tem que entregar, ver que tem palavras-chave ali para examinar o texto. Estrutura sintática. Como as orações, ou seja, como que eu identifico as orações. Oração não é de oração de rezar, não é nada disso. Orações, a passagem, a oração, lembra de língua portuguesa? Como as orações se relacionam logicamente, como cada frase, cada oração vai se identificando, vai se relacionando com as outras. Contraste e comparações, elementos que o autor coloca em oposição. Bem-aventurado aqueles que não andam segundo a concupiscência, o conselho do ímpio, né? Ele fala isso, né? Que não andam segundo o ímpio. Daqui a pouco ele fala, pois tem seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, ele não anda nas rodas do escarnecedor, do pecador, ele não anda. Por que que ele não anda? Porque ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Por quê?
Porque era uma passagem que dizia lá em Deuteronômio que você tinha que meditar na lei de dia e de noite. Ou seja, esse dia e de noite é uma expressão idiomática para dizer integralmente. Sempre está meditando. Dia e noite, ou seja, algo completo. Então você vai ter que examinar contrastes e comparações, elementos que o autor coloca em oposição. João coloca muito isso. Luz e trevas, morte e vida. É, deu nascimento e renascimento. Ele sempre vai colocar palavras em oposição. É intencional, João, quando coloca isso no evangelho dele. É intencional. Tá bom? Interpretação. O que o texto significa. Aqui entra o trabalho de interpretação, de hermenêutica, propriamente dito. Com base nas observações feitas, o pesquisador, o exegeta, busca compreender o significado intencionado pelo autor. O autor tinha uma intenção, ele deixou isso claro no texto. E aqui o pesquisador, o camarada que está olhando o texto, o pastor, o pregador, ele vai ver qual é a intenção do autor. É intencionada pelo autor, no seu contexto original, onde o texto foi escrito, para quem foi escrito, como foi escrito. Essa é a etapa mais exigente. É a etapa que vai ter mais exigência de você, mais trabalho. Mas hoje, gente, a internet tem muitas ferramentas, tá? Para ajudar o pregador. Depois vou fazer um vídeo, o irmão tá me cobrando. É que tem muita coisa correria, gente. É lançamento de cursos, tô dando aula, é palestra, o pessoal me convida para palestra, então minha vida tá muito corrida. Também tô muito doente, então tem muito problema para resolver. Mas eu vou fazer um vídeo aqui no meu canal de ferramentas essenciais para o pregador, os livros principais que um pregador, um ancião, comprador de jovens, um pastor, presbítero, ele precisa ter na casa dele para ele examinar o texto e não falar bobeira em cima do púlpito, tá? E ferramentas que ele pode consultar na internet para usar como ferramenta para interpretar o texto, tá bom? Tem isso também. Então você tem a análise do léxico, do lexical, que é o estudo das palavras no idioma original. Hoje em dia na internet, ela te dá a palavra original no hebraico e a transliteração da palavra. O que é a transliteração, Kleber? A palavra está escrita em hebraico, exemplo, e você translitera, você coloca essa palavra em hebraico com a mesma palavra com as letras em português. Você translitera, você não está traduzindo, você coloca a mesma palavra agora com as letras que você utiliza na língua portuguesa. Não é tradução, é transliteração. Então você vai olhar o idioma original. O que a palavra Bereshit significa? O que a palavra bazar significa? O que a palavra nefesh significa? Então eu vou estudar as palavras no idioma original, hebraico no Antigo Testamento e grego koiné no Novo Testamento. Quando possível, se for possível, se você não tem ferramentas, mas hoje em dia tem, na internet tem. Na minha época não tinha. Tinha que ser olhar os dicionários mesmo, aí na minha época era mais sofrível a pesquisa. Hoje tem muitas ferramentas, gente. Hoje, graças a Deus, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa que você consegue examinar de forma mais aproximada do texto. Tem comentário bíblico, tem muita coisa boa. O uso do léxico e concordâncias ajuda a precisar o campo semântico dos termos centrais. Qual é o campo semântico? A palavra significa algo, mas como ela é usada em certos contextos e quais as passagens que ela é usada. Vamos supor a palavra nefesh. Você pode traduzir como alma, como ser vivente, como garganta. Depende do contexto, você utiliza aquela palavra de um jeito. Rua, pode ser vento, pode ser brisa, pode ser espírito do Senhor. Depende do contexto. Você entende o significado da palavra, mas você vai ver como que essa palavra se encaixa naquele texto, como ela está sendo utilizada naquele texto. E como em outros textos foi utilizada da mesma forma. Nesse texto foi utilizada a palavra nefesh para garganta, mas em outras passagens também foi usado como uma ideia de garganta. Você está entendendo? E aí você tem relações lógicas. Identificação das conexões entre proposições. Proposições é uma sentença. Na língua portuguesa, proposição é uma sentença.
Sócrates é homem. É uma sentença. Então você começa a identificar as conexões entre as sentenças, as frases, as orações. Então você identifica a causa e o efeito. Jesus curou. Ela curou, Jesus curou e fulano se alegrou. Houve uma causa e houve um efeito. Jesus fez tal coisa e a multidão louvou a Deus. Houve uma causa, houve um efeito. Você começa a fazer as conexões. Você vê também os contrastes, propósitos, condições e o resultado de cada ação. Então, são conectivos. Você vai olhar no texto alguns conectivos. Quais conectivos, Kleber? Porque, portanto, nós falamos agora há pouco, né? Mas são sinalizadores fundamentais para você entender o texto. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas por que não há condenação em Cristo Jesus? Ele explicou nos versículos anteriores o porquê que não há condenação. Olha que interessante. E a intenção do autor, o princípio regulador de toda hermenêutica, de toda interpretação, o texto só pode significar aquilo que o autor pretendia comunicar. O intérprete serve ao texto e não ao contrário. Você não pode dizer o que o texto está dizendo, sendo que o texto não está dizendo aquilo. Você tem que investigar ou se aproximar daquilo que o autor tinha intenção para falar para determinado público. Ele tinha uma intenção e você se aproxima dessa intenção. Então, esse é o princípio regulador de toda a interpretação. O texto só pode significar aquilo que o autor pretendia. Ele tinha um significado. Beleza, descobri o significado. Quando eu for aplicar isso para a igreja, eu posso aplicar pensando no contexto do meu público, para quem eu estou falando. Mas a ideia original do autor, você tem que explicar para a igreja. Você explicar o porquê que o autor escreveu aquele livro, e por que ele escreveu aquela frase, por que ele escreveu aquela parte daquele texto. Você tem que explicar isso para a igreja. Síntese temática. Qual é a ideia central do texto? Essa é a síntese temática. Esse é o ponto crítico para a pregação expositiva, de expor o texto. É o ponto crítico. E aqui você tem que tomar ter muita atenção. Cuidado para não errar. Após observar o texto, interpretar o texto, o exegeta, o pesquisador, formula a ideia central do texto. A ideia central do texto, tem o ICT. Ou seja, o texto, qual é a teologia que o texto está apontando? Qual é a ideia central desse texto? O que Paulo queria dizer com esse texto? Como que funciona? Você vai pesquisar. A ICT deve ser clara, compreensível para qualquer ouvinte. Então a ideia central do texto tem que ser clara para você que está pregando e para mim que está ouvindo. Tem que estar claro para mim. Aí o pregador pregou e você fala, realmente é isso mesmo. É isso mesmo que o texto queria dizer mesmo. Você, entendeu? Você pescou. Aí a intenção clara a compreensão clara daquilo que você está falando. Tem que ser claro para o ouvinte. A ideia tem que ser breve, formulada em uma única frase completa. Deus justifica. Deus é quem salva. Deus é o Deus que liberta. Igual eu preguei uma palavra uns tempos atrás, e eu preguei a liberdade em Deus. O Deus da liberdade. Essa é a ideia do Deus. O Deus que é o Deus da liberdade. Não os deuses que escravizavam da cultura e dos mitos egípcios. Então você tira a ideia principal do texto. E também tem que ser fiel ao texto. É derivada da exegese, ou seja, essa ideia central do texto não é uma ideia que eu achei, pensei e olhei lá, eu acho que é isso aí. Não. É uma ideia tirada da pesquisa do texto, da exegese que eu pesquisei, da ideia. Eu fiz todo esse processo e no final ainda consultei alguns comentaristas bíblicos. A maioria dos comentaristas bíblicos apontou para a mesma coisa que eu pesquisei o texto. Então a ideia central do texto é essa. Entendeu? Se você pesquisou, chegou a uma ideia central do texto, leu alguns comentários, 1, 2 ou 3, os 3 comentaristas, ou pelo menos 2, tá falando a mesma coisa que você tirou a ideia do texto, falar, realmente o texto está querendo dizer isso. Ponto. Tá bom? Então, tem que ser derivada da exegese e não imposta teologicamente, não imposta no texto.
E tem que ser teologicamente precisa, sem distorções doutrinárias. Você não pode pegar uma doutrina e impor uma outra doutrina. Você não pode pôr uma doutrina e impor um texto que o texto não está dizendo, apontando para uma doutrina. Tem que ter teologia precisa na hora de examinar o texto. E qual a estrutura recomendada? A ICT pode ser formulada com a seguinte estrutura. Presta bastante atenção. Abre aspas. O texto ensina que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por quê? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Dá um exemplo, Kleber. O texto ensina que a salvação é inteiramente obra de Deus. O texto está ensinando isso. Por quê? Porque o apóstolo atribui a cada aspecto dela a graça divina, excluindo qualquer mérito humano. Pronto, a ideia central. O texto está dizendo que a salvação, determinado texto, a salvação depende totalmente de Deus. Por quê? Porque o Paulo, o autor do texto, está atribuindo todos os aspectos da salvação, ele atribui a graça divina. E se ele atribui só a graça divina, não tem espaço para o achismo humano, não tem espaço para levantar a mão, aceitar Jesus, não tem espaço. A salvação depende totalmente de Deus. Por quê? Porque o texto está dizendo. Foi o Kleber que disse, foi o fulano, foi o calvinista, foi o arminiano, não. É o texto que está dizendo. O texto está lá apontando para isso. Você não pode distorcer o texto porque você acha outra coisa. Você não pode se distorcer o texto porque você acha que você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. O texto está dizendo isso? Ah, não, então para de forçar o texto. Entendeu? Pois bem, do texto ao foco do sermão. Depois da síntese exegética, ou seja, de pesquisa, ocorre a transição decisiva. O pregador move-se do mundo do texto para o mundo da pregação expositiva, ou seja, ele move-se do texto que ele acabou de ler e pesquisou e leu, e agora ele vai se mover para o mundo da exposição, na hora de expor o texto para a igreja. Essa passagem deve ser orgânica. O sermão, a pregação da palavra, ela é um desdobramento natural daquilo que você pesquisou, da exegese que você fez. É um desdobramento natural. Primeira coisa, texto. A perícope é delimitada, exegetada, ou seja, pesquisada, com rigor. Ponto de partida inegociável. Eu tenho que examinar o texto. 2. Eu extraí a ideia central, a ICT, formulada na síntese exegética, o coração teológico da mensagem. Eu olhei o texto, examinei o texto, fiz a exegese do texto, olhei o autor, para quem escreveu, por que escreveu, em que contexto escreveu, contexto cultural, linguístico. Examinei as palavras principais, olhei os originais, fiz tudo. E aí eu olhei o texto e vi uma mensagem central daquele texto. O que é a mensagem central? Então fiz uma e duas. E a terceira, a aplicação. A mensagem do texto endereçada à vida concreta dos ouvintes. Nasce da teologia do texto. Pois bem, aqui que o perigo. Eu examinei o texto, peguei a ideia central do texto. E na hora de pregar para a igreja, eu vou expor esse texto. Então eu não vou falar detalhe por detalhe exegético. Eu só vou mostrar que o texto caminha, eu explico para a igreja que o texto está caminhando por uma ideia central. E eu expliquei essa ideia central para a igreja. Eu não falei em hebraico, grego, não falei bonito. Não, não falei nada disso. Eu expliquei o texto, mostrei que o texto tem uma lógica nele e eu extraí a verdade do texto, a teologia do texto. E expliquei isso para a igreja. Agora eu vou aplicar essa ideia central para a igreja, que é a mensagem do texto endereçada à vida concreta dos ouvintes. Tem a irmã Maria que o marido bate nela, tem o Joãozinho que está quase se separando da mulher, tem o jovem que está tentado, que está quase pecando, fornicando, tem o irmãozinho músico que é fiel e está desesperado porque estão questionando ele no emprego, o outro acabou de ser desempregado, ficar desempregado, e está todo mundo lá. Aquela verdade do texto tem que falar o coração de todos. E todos, ao ver a aplicação do texto no coração dele, fala: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou com a sua igreja. Entendeu? Por isso que muita gente acha, confunde pregação com bater na igreja. Tem gente que acha que pregação
bater na igreja e falar, você é um pecador, você peca toda hora, porque você é um pecador, você vai queimar no inferno. Isso não é pregação, isso não tem aplicação. Você explicou o texto, jogou um peso gigante nas costas da igreja, mas não pregou, não fez a aplicação do texto. E aí esse é o perigo. Isso é o erro de mais, eu diria de 70% a 80% dos pregadores que eu conheço por aí. Já vi muito pregador errando assim. Eu já vi pregador famoso, gente. Famoso, igual o doutor Nicodemos, já vi. Camarada, ele na hora de aplicar, ele tem dificuldades. Um que eu gosto, mas eu vejo que ele falha nisso, falha mesmo em alguns momentos, mas tem hora que ele acerta, é o Hernandes Dias Lopes. Ele sabe aplicar o texto. Outro pregador que eu amo e gosto bastante é o pastor da Igreja Esperança em Minas Gerais, Batista Esperança, é o Igor Miguel, baita de um pregador. Gosto muito das pregações dele. Mas ele tem essa dificuldade. Ele explica, nossa, ele tem uma explicação do texto fantástica, que eu sou criança perto dele. O camarada manja muito de explicar o texto, principalmente o Antigo Testamento. E ele manja muito de hebraico. E a pregação dele é maravilhosa. Ele tem um jeito de explicar muito bom, didático, pedagógico. Só que ele não sabe aplicar o texto. Ele explica todo o texto, mas na hora de aplicar, ele aplica errado. Ele não sabe falar ao coração do povo que está ouvindo. Ele mostra uma verdade linda do texto, mas ele não sabe aplicar isso aos corações. Que nós chamamos isso na pregação de ponte hermenêutica, ponte de interpretação. Eu faço uma ponte do texto e uma ponte do texto cria-se uma ponte e vai àquele que está ouvindo agora, nesse exato momento. Essa ponte, essa é a dificuldade dos pregadores. Não saber fazer essa ponte. É perigosíssimo. Nós temos um princípio fundamental. No sermão expositivo, na hora de expor o texto, o tema vem do texto. O tema da teologia ali e tal, vem do texto. Não vem das suas doideiras da sua cabeça, das vozes da sua cabeça. E não o contrário. A estrutura do sermão segue a estrutura do texto. Você está explicando ali uma passagem, você vai seguindo o que cada versículo vai falando, o contexto cultural, vai seguindo a lógica do texto que você leu. E você está expondo o texto. E depois você vai aplicar. Essa é a dificuldade de muito pregador. Até pregadores presbiterianos, batistas, são muito bons na hora de interpretar o texto. Mas na hora de aplicar que falham. E é por isso que muita gente que está ouvindo fala, o sermão foi bem estruturado, tinha muita teologia, mas eu não entendi nada para mim, eu não entendi por que ele pregou isso pra gente hoje na igreja. Não tem significado nenhum essa pregação para mim. Por que as pessoas falam isso? Porque para eles não faz sentido. Você não soube aplicar o texto na hora de pregar para a igreja. Entendeu? Então, do texto. E a aplicação emerge da teologia do texto. Na hora que você vai aplicar, a teologia que você vai aplicar emerge do texto. Não da agenda do pregador. Não o que o pregador acha que tem que falar para a igreja. Hoje eu vou pregar e eu quero falar para a igreja tal coisa. Não vem da minha agenda, do que eu penso, do que eu acho. É a mensagem que o texto está dizendo, a mensagem central, a mensagem teológica do texto. Eu vou aplicar para a igreja. Na hora que aplicar, a igreja vai falar, Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração, Deus me corrigiu, Deus me ensinou, Deus gerou esperança no meu coração, né? Deus abriu minha mente, Deus me esclareceu. A mãe Mariazinha que apanha do marido vai falar, eu vou entregar na mão de Deus, mas vou abrir um boletim de ocorrência, porque esse camarada tá me batendo, eu não aguento me apanhar. Vou abrir um boletim de ocorrência e Deus vai me guardar, vai me proteger. O irmão que tá quase perdendo a esposa, que quer separar, ele vai falar, vou fazer o possível para salvar meu casamento. A palavra falou ao meu coração, eu vou pedir perdão para minha esposa, eu vou me arrepender, vou pedir perdão para ela e vou falar, vamos começar tudo de novo. O moço que está quase fornicando fala, essa palavra falou ao meu coração, ela me corrigiu doutrinariamente, ela me pôs na parede, ela me deu força para vencer a tentação. O irmão que acabou de ficar desempregado falou assim, eu acabei de ficar desempregado, mas essa palavra falou ao meu coração, edificou minha fé. Agora eu creio na providência de Deus, o Deus da providência, o Deus que socorre o seu povo, o Deus que ajuda o seu povo. Ele tem poder de abrir portas na minha vida. Mas eu sei que a porta vai abrir. Mas para a porta abrir, eu sei que amanhã eu vou acordar cedo, vou pro computador. Antigamente era ir para entregar currículo, né? Hoje não é assim. Eu vou pro computador, eu vou pro meu celular e eu vou começar a mandar currículo.
Porque o Deus, a providência, pode abrir uma nova porta. Uma fechou, Deus pode abrir outra. Deus fechou uma porta, pode abrir um portão. Quem fecha e abre porta é só Deus. Olha que coisa bonita. Você percebe que a palavra falou aos corações de todos. Ela não deixou ninguém de fora. Ninguém pode falar, hoje Deus pregou, essa palavra não foi para mim, foi para fulano. Quando é doutrina, para fulano. Quando é bênção, foi para mim. Não pode acontecer isso. Bênção ou doutrina é para mim e para todos. Foi ensinamento, foi para toda a igreja. Foi doutrina, foi para toda a igreja. Foi providência divina, é para toda a igreja. Entendeu? É nesse sentido. Bora lá. Erro de método, erro metodológico crítico. Beber água. Escolher o texto depois de definir o tema. Você define o tema, depois você escolhe o texto. Eu vou escolher o tema, vou falar da justiça de Deus. Agora deixa eu procurar lá no texto. Que texto que eu vou pregar? Né? Parece aquela piada lá do seu Madruga, né? Pai, ganhamos uma passagem para 2 pessoas para Acapulco. Aí o seu Madruga tira a agenda dele do bolso e fala: agora deixa eu ver quem eu vou levar. Só que tava para 2 pessoas, era a Chiquinha e ele. Ele falou: deixa eu ver quem eu vou levar. É bem de madruga mesmo, né? Deixa eu ver o que eu vou levar. É a mesma coisa. Vou pregar sobre justiça. Deixa eu ver agora. Agora eu tenho o tema. Agora eu vou para o texto aqui. Vamos ver. Eu vou achar um texto que fala da justiça de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim. Esse é um dos erros mais graves e mais comuns na pregação contemporânea. Quando o pregador parte de um tema pré-definido e vai ao texto apenas para encontrar suporte, ele inverte o processo legítimo e compromete toda a integridade da mensagem. Então a mensagem está comprometida. Outro erro também. Fulano, alguém chegou lá e pregou a notícia para o ancião, para o comprador, para o pastor. Fulano adulterou. Aí você, adulterou? Então tá bom. Agora eu tô sabendo que ele adulterou. Então eu vou falar sobre adultério na pregação. Deixa eu ver que texto que eu vou falar. Encontrei aqui Davi lá. Então eu vou falar. Não é assim que funciona, irmão. A mensagem sai do texto que você examinou, que você pesquisou, que você leu, que você investigou. E não o contrário. Exegese. Ler no texto o que você quer encontrar, em vez de extrair o que ele realmente diz. O texto se torna um espelho das convicções do pregador. O pessoal, ele coloca tanta coisa no texto que já não é mais o texto, é o que ele pensa, é o que ele acha. Nós chamamos de exegese. Colocar no texto o que o texto não está dizendo. Aí nós temos fragmentação. Uso de versículos fora do contexto, como a prova de teses pré-concebidas. A escritura é usada de forma seletiva e manipuladora. Você manipula a Bíblia para confirmar sua tese, para confirmar sua teoria, para confirmar aquela doutrina que você vai bater na igreja. Você quer bater na igreja, mas você não sabe o quê? Você escolheu um texto para confirmar sua tese. Você pega um versículo isolado. Esse versículo aqui eu vou usar para bater na igreja. Aí você deturpou toda a mensagem. É o Espírito Santo que está te iluminando? Logicamente que não. Aí nós temos o moralismo. Sermões de conteúdo moral ou motivacional que não derivam da teologia do texto. O evangelho desaparece da pregação. Você transforma o texto em moralismo. Pode, não pode? Bebe, não bebe? É para beber ou não é para beber? Pode ou não pode? Casa ou não casa? É moralismo. Está certo ou está errado? Vou pro cinema ou não vou? Vou pro campo de futebol? Porque tudo é pecado. Pecado é isso aqui é pecado, outra coisa não é. Você determina. Não pode transformar a Bíblia num contexto de moralismo. Mas a Bíblia fala de doutrina, sim, de ensinamento, sim, mas você vai extrair isso do texto, o próprio texto vai dizer isso. Perda de autoridade. O sermão deixa de ser a palavra de Deus proclamada e passa a ser a opinião do pregador. É só a sua mera opinião. Ilustrada com versículos. É uma mera opinião de fulano quando você pegou e ela está enfeitada com alguns versículos que você extraiu. Isso é muito perigoso. Eu vejo isso direto com alguns pregadores. Ele tem toda a opinião, ele quer bater igual. Tem pregador que gosta de xingar a teologia no púlpito. Ele quer xingar a teologia, mas ele não sabe como. Então ele começa com um papo furado na pregação, aí ele já vai e começa a xingar a teologia. Aí ele pega versículos isolados para mostrar que a teologia é do diabo. Então, aqui, ó, Bíblia. Então ele começa a manipular o texto. Aí você perdeu a autoridade do seu sermão. O seu sermão deixa de ser palavra de Deus e passa a ser o que você acha. Você está pondo no texto aquilo que você pensa.
mas você ilustrou, enfeitou com versículos bíblicos. E aí o seu sermão não tem autoridade nenhuma. É o Espírito Santo falando com a igreja? Não é. É a sua ideia, sua mente. Tá bom? O processo correto e legítimo. A alternativa ao erro não é menos estrutura. Então, para você alternar não é menos estrutura. Aliás, é mais estrutura. É uma estrutura melhor e mais fiel. O processo legítimo de preparação do sermão segue uma sequência clara e inegociável que preserva a autoridade do texto sobre o pregador. O texto está acima de você. Quem tem autoridade é o texto, não você. Não é que você é ancião, pastor, presbítero, que você é autoridade. A autoridade é o texto. Tá bom? Então, segue uma regra básica. Primeiro, Kleber, escolher o texto, selecionar a perícope com critérios textuais sólidos. O texto precede a qualquer outra decisão. Nós falamos aqui no começo do vídeo. Interpretar o texto, aplicar o método exegético, qual que é? Observação, a análise lexical das palavras com o texto histórico redentivo. Nós falamos aqui também. Terceiro, extrair o tema do texto, o tema central, a teologia do texto. Formular a ideia central do texto, a ICT, com fidelidade e precisão teológica. E, em quarto lugar, aplicar o tema, construir o sermão de forma que a aplicação seja orgânica e derive da teologia do texto e não das suas vozes da sua cabeça. Gente, porque hoje o povo percebe. Ninguém é mais bobão, tá? Nem na Assembleia de Deus, nem na congregação, nem na Batista, nem na Presbiteriana. Ninguém é mais bobo. Quando você está pregando, ele percebe que você está viajando na maionese. Ele percebe que você está forçando o texto. Principalmente a mocidade. Ninguém mais é bobo. Ninguém é mais bobão. Ninguém mais é. Ninguém, gente. Então você tem que ter cuidado com o que você vai falar. Muito cuidado. Muito cuidado. Princípio de interpretação. Princípio hermenêutico final. A autoridade do sermão está diretamente vinculada à fidelidade do texto bíblico. Quanto mais o pregador se submete à estrutura, né, do texto, ao contexto e à intenção do texto, mais a sua pregação se torna genuinamente poderosa. Ou seja, ele foi fiel ao texto, ele interpretou o texto, ele foi fiel ao texto, à estrutura do texto, a pregação dele é mais poderosa. Porque a igreja percebe, o pregador tem o Espírito Santo. Mas o pregador examinou esse texto. O pregador olhou com carinho para o texto. O pregador manja, ele maneja bem a espada da verdade, como diz Timóteo. Paulo fala para Timóteo. Esse camarada entende. A igreja fica contente. A igreja não fica triste, gente. A igreja fica contente. Pregador com autoridade bíblica não é um pregador que a igreja vai odiar, a igreja vai amar. A Irmandade ama, o povo de Deus ama, a igreja ama. Tá bom? Tem umas mentiras que conta por aí, não. Se o pregador for muito entender muito do texto, a Irmandade vai abandonar. Isso é um mito do diabo que falaram aí, para você não olhar o texto com carinho. Isso é uma fala de Satanás. A igreja gosta de pregador que examina o texto com carinho. A Irmandade fica sorriso no rosto, alegre com a sua pregação. Então nós temos a ideia de torna genuinamente poderosa. A autoridade não vem da personalidade do pregador, não é da sua personalidade. Ou da sua erudição, porque você é muito inteligente, fez várias faculdades. Não vem disso. A autoridade não vem disso. Ou da sua eloquência, a arte de... Tem gente que acha que eloquência é falar rápido. Isso não é eloquência, é falar rápido. Porque Deus vai fazer... Isso é falar rápido, isso não é eloquência. Tem gente que confunde. Eloquência é a arte de se expressar bem e falar bem na pregação para convencer. Isso que de forma resumida, isso que é eloquência. Então, o camarada que é eloquente, se expressa bem, tem boa oratória, tem boa retórica, fala bem, se expressa bem, argumenta bem, ele é eloquente. Mas não deriva, a autoridade não deriva da eloquência. Ela vem do que então, Kleber? Da palavra de Deus fielmente proclamada. Se um pregador está fielmente proclamando a palavra, expondo o texto, explicando o texto, ele tem autoridade da palavra na boca dele. Deus fala com a igreja. Deus transforma a igreja. Deus corrige a igreja. Deus protege a igreja.
Deus sacia a igreja, Deus alimenta a igreja, Deus cura a igreja, Deus liberta a igreja e Deus supra a necessidade da igreja, do pobre, do órfão e da viúva. Então a pregação tem que ser expositiva. O texto determina a estrutura, o conteúdo e o fluxo da mensagem. É o texto que vai direcionando tudo. Ele é o motorista da coisa, não é você. Teologicamente sólida. Cada afirmação do sermão é ancorada na exegese cuidadosa e no contexto canônico. Ou seja, cada afirmação que você vai pregar tem fundamento na pesquisa que você fez. Está fundamentada na Sagrada Escritura. Se alguém discordar de você, vai discordar da Bíblia, não é de você. Toda vez que eu prego com muita segurança, meu. Se eu pesquisei, eu olhei, acabou o culto, o pregador, alguém fala, irmão, eu discordo de você. Eu falei, tá bom. Então examina o texto, faça a exegese e me mostra onde é que eu errei. Se você me mostrar, eu peço perdão. Mas graças a Deus, que eu tenho certeza que tá certinho. Entendeu? Porque se eu orei, se eu tenho uma vida ilibada com Deus, se eu orei, tenho uma vida de oração, examinei o texto, pesquisei o texto, fiz a exegese correta do texto, a palavra de Deus está comigo. Então eu prego com muita autoridade. É assim que funciona. Espiritualmente eficaz. Porque é a palavra de Deus e não as ideias dos homens. A pregação não é a palavra de Deus, não a sua ideia, não a sua mente, vozes da sua cabeça. Que tem poder para transformar a vida. O que transforma a vida? A pregação, a palavra de Deus, não sua eloquência, sua erudição, seus diplomas, não é nada disso. O que transforma a vida é a palavra de Deus. Tá bom? Exercício prático para você praticar. Depois eu vou trazer um vídeo aplicando esse exercício prático para ajudar vocês também. Texto sugerido, Efésios 2:1, do 1 ao 10. Esse é um dos textos mais ricos do Novo Testamento para praticar o método exegético completo. Siga cada etapa com rigor e registre suas descobertas por escrito. Tenta fazer isso que eu ensinei hoje no vídeo e depois registra no caderno, por escrito, para você mentalizar. Primeiro, delimite a perícope. Faz a delimitação. Identifica os marcadores textuais que definem o início do texto e o fim da unidade literária em Efésios 2. Onde começa e onde termina Efésios 2. Lembrando que no grego koiné não tem capítulos e versículos. Ela é contínuo. Então, onde é que começa o capítulo 2 e onde ele termina? Analise a estrutura. Mapeie a progressão argumentativa. Quais são as seções internas? Há paralelismos ou contraste? Exemplo, antes, mas agora. Examine essas palavras que são os conectivos do texto. Onde ele começa, onde ele termina. Tá bom? Quais são as seções? Como que o argumento de Paulo vai progressivamente se desenvolvendo? Terceiro, identifique o tema. Qual é o assunto central que Paulo está desenvolvendo? Quais as palavras-chave que se repetem ou carregam peso semântico, ou seja, de significado? Quais? Vou dar um exemplo. Para o louvor da sua graça, para o louvor da sua glória, para o louvor das palavras que glória e graça se repetem. O que ele quer dizer com glória? O que quer dizer com graça? Formule a ICT. Escreva a ideia central do texto usando a estrutura, abre aspas. O texto ensina que isso. Por quê? Porque isso. Escreva. E esboce o sermão com base na ICT e na estrutura do texto. Proponha um esboço expositivo. Como que eu ia explicar esse texto para a igreja? Fica diante de um espelho ou pede para sua esposa, seu filho ficar diante de você e você expõe isso para a igreja, para sua família ou para o seu espelho. Para você tentar ver como que você expôs esse texto. Isso é errado, Kleber? Não, isso é dica que é falar de faculdade, gente. De teologia. Isso eu não estou falando inventando nada. Não tem invenção nenhuma. É para o pregador treinar. Ele saber com autoridade falar, explicar o texto. São dicas de oratória. E vai ter também um vídeo aqui de dicas de oratória. Esboço positivo com pontos principais e aplicações. Como que eu aplico esse texto para a igreja? Dica: registre todo o processo por escrito. Tudo isso que nós falamos vai registrando
escrevendo ou digitando no computador, da observação inicial até o esboço final. O hábito de documentar a exegese forma pregadores mais rigorosos e mais fiéis à palavra. Esse hábito de você escrever toda a sua pesquisa vai formulando um pregador mais rigoroso, mais detalhado e assim por diante. E nós terminamos a aula de hoje. Olha aí que interessante. Gostou do vídeo de hoje? Hoje foi mais comprido. Eu avisei vocês, divide ele em 2 vezes. Curte ele, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo. Lembrando, vou deixar os links aqui do meu curso. Tem Teologia na Medida Certa que está em promoção. Curso de apologética que eu lancei essa semana. Tá top. Me chama no WhatsApp. Vou deixar também tudo descrito aqui. Tudo, os meus patrocinadores, tudo vai estar na descrição do vídeo. Deus abençoe vocês. Hashtag rumo a 50 mil manos. Querendo Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Amém.